Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o Tática Didática e hoje a gente vai falar sobre a estreia do Vasco no Campeonato Carioca de 2022, a estreia do Vasco na temporada, estreia com vitória, com goleada, com pé direito, 4-2 contra o Volta Redonda e vamos então analisar no decorrer do vídeo aí como é que foi essa estreia do time do Zé Ricardo. De antemão, claro, já peço para que você se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e também considere se tornar membro para também ter direito a benefícios exclusivos, além de ajudar muito no nosso trampo, beleza? Então, sem mais delongas, bora para a vinheta. Muito bem, meus chegados, a análise já começa com o primeiro gol do Vasco na temporada, gol marcado pelo Gabriel Peck. Vale a gente lembrar aqui, jogada aqui pelo lado direito do campo, né, da equipe do Vasco, né, com o lateral Everton, que fez uma atuação muito boa ontem, fez uma atuação muito boa o lateral direito aí do Vasco, né? Fez boas combinações ali com o Peck e é de uma combinação entre esses dois que sai ali o primeiro gol, né? O Peck ele tá dominando, ele tá numa área, né? Ali, essa área toda ali durante todo o lance do gol do Vasco, ali no último terço, tá muito povoada de jogadores do Volta Redonda. Então o que acontece aqui é o seguinte: o Peck atrasa um pouquinho pro Everton e o Everton ele tem um certo espaço para sair jogando. Esse marcador aqui, que seria o encarregado de acompanhá-lo, né? Ele vem para cá, só que, tipo, aí fica uma situação de mano a mano, né? Então, o Everton consegue ganhar nessa situação de mano a mano, né? Consegue puxar para dentro, ele tem espaço para jogar, então ele sai arrancando já daqui, de fora, um pouco mais para dentro, né? O Peck se mantém onde está, os jogadores do Volta Redonda não intensificam a marcação em cima desses dois, né? E aí o Everton ele deixa a bola com o Peck e o Peck num espaço muito reduzido e curto, né? Aqui, né? Você vê que tem uma área de vantagem numérica teoricamente do Volta Redonda, mas nesse caso aqui o Vasco consegue achar uma saída, o Peck consegue achar uma saída e finaliza forte cruzado de perna direita para fazer o primeiro gol do Vasco, um golaço, diga-se de passagem. O primeiro gol do Vasco, então, na temporada se desenhou dessa forma. Agora a gente para aqui para observar um aspecto do Vasco com a bola na saída. Você pode reparar que é bastante aberta, né? O Vasco ele conseguiu variar bastante essa saída de bola entre uma linha de 3 e essa linha aqui mais triangular, né? Com dois zagueiros, né? Embora esse aqui seja um lateral, né? O outro zagueiro estava um pouquinho mais aberto para cá, para o lado esquerdo, e a tela não conseguiu pegar na hora do print, né? Mas o que a gente pode observar aqui primeiro, nessa primeira variante da saída de bola do Vasco, é o seguinte: o Vasco sai com com dois zagueiros abertos, bem abertos, os laterais então mais abertos ainda, e um meia aqui, um volante, mas um pouquinho mais distante, né? Para atuar tipo entre a linha de defesa do Vasco, né, para fazer um cordão ali da linha do Vasco, de duas linhas do Vasco sobre uma linha do Volta Redonda. Então é uma situação ali de entrelinhas do Vasco, de ruptura ali, pelo menos na primeira. Então, essa é uma primeira variante aí da saída do Vasco. Ainda tem uma outra variante de saída do Vasco, que é mais já com uma linha de 3, com o volante já mais recuado, abrindo também os dois zagueiros. Os dois zagueiros, aliás, eles se mantêm abertos, mas o volante recua. Nesse caso, o volante nem precisou recuar tanto aqui, mas essa é uma primeira configuração aí que a gente pode ter com relação à saída de bola do Vasco. Agora falando aqui um pouquinho sobre o segundo gol, como se graficou esse segundo gol do Vasco, né? Jogada mais uma vez de espaço, né? O Vasco tem um determinado espaço aqui pelo lado direito do campo, né? E o Gabriel Peck consegue tomar essa bola na linha de fundo e repara na distância entre o responsável por marcar o Gabriel Peck e o Gabriel Peck. É considerável. Então, de certa forma, o Gabriel Peck tem espaço e tempo para poder cruzar essa bola na cabeça do Raniel, e aí sim o Raniel marca o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. O Raniel, que foi uma contratação principal talvez do Vasco aí para o seu ataque, né, principalmente ali para a função de um atacante central,
e ele já começa muito bem, começa deixando a sua marca. Mas o mais importante aqui que a gente pode observar não é nem que seja a posição do Raniel, que é certa, correta, né? O cabeceio dele foi perfeito, ele subiu muito bem para cabecear e tal, mas a situação principal aqui em termos de análise tática, né, é mais ou menos o tempo e espaço que o Gabriel Peck tem para cruzar. E isso é muito importante para o jogador, né? Como disse o Xavi uma vez numa entrevista, se eu tenho espaço para jogar, eu tenho tempo para pensar e vice-versa, né? Então acaba que é uma situação ali de espaço-tempo do Gabriel Peck e ele encontra o Raniel num cruzamento que ele praticamente faz como se fosse com a mão. Agora uma imagem aqui bem interessante, né? Dei o zoom aqui na tela. Agora dá para ver um pouquinho melhor sobre o terceiro gol do Vasco. Uma situação de contra-ataque, né? E o Vasco, ele consegue achar com o Gabriel Peck já um pouquinho mais isolado aqui pela ponta, bem mais à frente, só que os jogadores do Vasco conseguem chegar atacando por trás. E o que acontece nesse sentido? Eles encurralam a linha do Volta Redonda. Então a linha do Volta Redonda vai ficar mais retraída, mais acuada. E acontece que aí o Gabriel Peck consegue fazer a jogada, se livra do marcador aqui no mano a mano, e ele encontra o Nenê que vai ter espaço para bater. Ele cruza para o Nenê chapa ali de perna esquerda, de canhota já de primeira, né? E marca o terceiro gol do Vasco. Mas aqui o importante a se ressaltar é a movimentação do Vasco, né? Primeiro, de trás para frente, né? E segundo, né? A movimentação da linha do Volta Redonda, que permite que os jogadores do Vasco, que são opções de cruzamento, tenham espaço para finalizar, né? Então ali como o Nenê era o mais próximo no primeiro pau, ele era talvez assim um exemplo mais notório, né? Você vê que esse jogador do Volta Redonda, ele se retrai um pouco para cá, para onde acerta a ponta, e o Nenê avança para esse espaço aqui, justamente para receber a bola, e aí o que vai acontecer? Ele vai ter tempo e espaço para bater. Exatamente a mesma situação da assistência do Gabriel Peck para o Raniel no segundo gol. Só que dessa vez na conclusão. Gabriel Peck jogou muito nessa partida, diga-se de passagem. Agora aqui na jogada de escanteio, jogada do quarto gol do time do Vasco, né? Vale a gente ressaltar aqui, né, uma situação de 2 contra 1, uma situação de vantagem numérica e como que o Volta Redonda não acompanha. O Volta Redonda podia colocar mais um jogador ali para acompanhar essa jogada ensaiada de escanteio, só que um pouquinho mais distante, né, para também ele poder ter uma noção de cobertura ali na área. Mas nesse caso, o que acontece aqui é que o Vasco faz uma jogada ensaiada de 2 contra 1 e assim, nessa situação, consegue encontrar espaço para poder avançar e entrar na área da equipe rival. E aí vem o cruzamento, né? A bola passa por toda a defesa, por todos os jogadores do Vasco, por toda a defesa do Volta Redonda, a bola vem meio que rasteira, né, meio que meia altura, e o Vasco consegue marcar o quarto gol dessa seguinte maneira. Então, uma situação de jogada ensaiada, né, uma situação de construção ali de um 2 contra 1, né, porque a partir do momento em que o jogador bate o escanteio, ele também avança, né, e aí cria essa situação, o Vasco consegue achar o espaço para poder marcar o quarto gol. No gol do Volta Redonda já não teve tanta falha individual assim por parte da defesa do Vasco, não, né? Veio de um chute de rasteiro, né? Um chute rasteiro que foi na mão do goleiro Thiago Rodrigues. Ele acabou meio que batendo roupa, a bola sobrou e num bate-rebate meio aéreo ali, né? O Volta Redonda conseguiu achar o segundo gol. O Volta Redonda conseguiu, então, marcar o segundo gol, né? Mas os erros aqui não foram tantos por parte da defesa do Vasco de maneira perceptível. E, por fim, uma última configuração agora defensiva do Vasco da Gama, né? O Vasco não é uma equipe que pressiona tanto como fazia no ano passado. Mas o que acontece aqui? Né? O Vasco ele pressiona mais nos momentos necessários da partida. Então, não cria aquela situação de vantagem numérica em um lado, tanto, mais através dessas linhas aqui retraídas, né? E o Vasco jogou muito bem nessa linha de 4-4-2, né? Uma linha defensiva aqui de 4-4-2, né? Você pode ver que as primeiras linhas de 4 estão
bem retraídos, bem postados ali no meio de campo próprio, enquanto só a última linha ali, a linha de 2 atacantes, está formada mais ou menos ali no campo rival. Então o Vasco marca dessa seguinte maneira, né? Intensifica mais a marcação pelo meio, né? É onde o Vasco vai intensificar mais a marcação. O Vasco não vai fazer uma pressão tão forte assim lá na frente. É mais lá no meio que o Vasco vai conseguir fazer essa pressão e aí tentar encaixar um ataque, né, nos espaços deixados pela equipe rival. Então é isso, família. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e também considere se tornar membro para ajudar muito no nosso trampo, beleza? Então é isso, me despeço por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!